Olá, queridos alunos, pessoal de casa. Estou aqui para mais uma aula do nosso quarto bimestre, professora Maíra, juntamente com o Daniel. Oi, Daniel, nosso intérprete de Libras. E nessa aula de hoje, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre as máquinas térmicas e seus impactos, complementando a última aula. E essa é uma aula do 7º ano de Ciências. Na última aula, nós vimos, olha só, vimos a matriz energética do mundo e do Brasil, a nossa dependência energética, tanto do petróleo quanto do carvão mineral. Duas substâncias, dois componentes aí combustíveis que são extremamente danosos desde a sua extração até o seu transporte, armazenamento e seu uso final. Principalmente em relação ao petróleo, que é uma grande fonte de energia para a gente, mas um problema ambiental, como eu tinha mencionado para vocês, que está relacionado até inclusive com os postos de gasolina e as contaminações advindas deles. E o transporte também, que tem os seus riscos. Então, vimos que a maior parte das matrizes energéticas, elas não são renováveis e a maior parte delas pode causar sérios danos e prejuízos ambientais. E aí, nesse momento, nós vamos continuar um pouco as habilidades que estávamos trabalhando de avaliar o papel do equilíbrio termodinâmico para a manutenção da vida na Terra, para o funcionamento de máquinas térmicas e em outras situações cotidianas. Além disso, nós vamos discutir o uso de diferentes tipos de combustível e máquinas térmicas ao longo do tempo para avaliar avanços, questões econômicas e problemas socioambientais causados pela produção e uso desses materiais e máquinas. E aí, para a gente fazer isso, nós vamos lembrar, se a nossa matriz energética, a matriz energética mundial depende tanto do petróleo, tanto do carvão e também do gás natural, é porque nós temos, a partir da Revolução Industrial, a intensificação do uso de máquinas e depois a gente tem os veículos também que dependem desses combustíveis. Eles são o quê? Máquinas térmicas, que é o assunto da nossa aula. Então, essas máquinas térmicas começaram a poluir muito mais o ambiente, que as nossas atividades humanas, elas já poluem o ambiente. Um vulcão entrando em erupção polui o ambiente. Mas aqui nós estamos falando de uma poluição artificial em enorme número de gases sendo jogados ali todos os dias para a atmosfera. Aí, para a gente entender o impacto disso, vamos dar um passinho atrás e lembrar do ciclo do carbono. O ciclo do carbono vai nos mostrar por que é tão complexo a gente utilizar as máquinas térmicas e esses combustíveis. Então, olha lá, vamos começar aqui pela fotossíntese. Na fotossíntese, a gente aprende que a planta absorve gás carbônico, absorve água do solo e, utilizando a luz solar, as plantas lá nas célulazinhas delas, lá tem a estrutura do cloroplasto, que vai ser capaz de fazer a fotossíntese, que é fazer o que no final das contas? Juntar essa molécula aqui de gás carbônico com a molécula de água sob a energia solar, sob o efeito dessa energia solar, os fótons ali ativos, e transformar isso numa molécula de glicose, que vai ser utilizada pela planta para crescer, para produzir energia, para ela sobreviver ali ao longo do tempo. Essa transformação aqui, ela absorve o gás carbônico e libera para o ar o oxigênio. Só as plantas fazem isso? Não. Quem mais produz o oxigênio que a gente respira aí são as algas unicelulares que estão presentes lá nas lagoas, lagos, uma pocinha d'água, mas em grande e enorme, na verdade, volume, nos mares, nos oceanos aí da Terra. E aí esse é o processo em que a planta assimila, ou a alga unicelular assimila o gás carbônico, o CO2. Acontece que a planta também vai liberar gás carbônico para o ambiente, porque as plantas e as algas unicelulares, na ausência de luz solar, elas fazem um processo que a gente chama de respiração, que é o que a gente faz. Então, ao contrário da fotossíntese, elas vão usar, assim como nós, o oxigênio, e assim como nós, a molécula de glicose, e vão quebrar essa molécula de glicose para poder obter energia básica para suas atividades. Então, quando não tem sol, quando está de noite, na ausência de luz, a planta libera gás carbônico de novo ali para o ambiente. Mas ela, ao absorver o gás carbônico, gente, ela cresce. Então, a gente diz que ela está sequestrando o gás carbônico da atmosfera, porque ela retira esse gás carbônico e transforma ele ali através da fotossíntese, e assimila. O que significa assimilar? Significa que ela vai utilizar ali para o seu crescimento, para formar suas estruturas. E aí, se essa planta morre, ou um organismo que está lá no ambiente morre, ele vai ser decomposto.
A decomposição, ela libera gás carbônico também para o ar. Outra coisa que libera gás carbônico para o ar, né, que a gente acabou de falar a respeito das plantas, e que a gente também faz, é o processo da respiração. Outro processo que vai ocorrer a liberação é a emissão de gás carbônico através da indústria e dos carros aí, dos veículos, principalmente a partir da utilização dos combustíveis fósseis para a geração de energia. Então, nós vamos utilizar derivados do petróleo para poder liberar uma quantidade muito grande aí de CO2, né, de gás carbônico para a atmosfera. E esse combustível fóssil, ele se formou no passado aí da Terra. Ele não é uma coisa que vá durar para todo sempre, porque ele não está em formação constante. Então, nós temos o que a gente chama de reservas de petróleo. E nós queimamos essas reservas de petróleo, liberando CO2 para a atmosfera. Mas mais importante do que isso, existem outras atividades aqui também relacionadas com essa liberação. Então, existia gás carbônico na atmosfera antes de existir a Revolução Industrial? Existia. Nós vamos ver isso aqui com alguns gráficos que eu trouxe para vocês. Mas o que aconteceu foi que esse gás carbônico, ele aumentou em sua quantidade. Então, olha só esse gráfico, ele está em inglês, mas a gente vai junto, vocês vão entender. Então, aqui a gente tem as partes por milhão de gás carbônico. É uma terminologia utilizada geralmente nos gráficos que a gente vê relacionados a isso. Mas o que importa para a gente, de fato, é observar as datas. Olha só, aqui a gente tem 1850, a gente está falando lá do período da Revolução Industrial. Aqui a gente tem 2020, nossa atualidade. Ao longo desse percurso aqui, o que a gente observa é que existe um aumento de gás carbônico na atmosfera. Então, um aumento, como é que se sabe disso, professora Maíra? Como que sabe lá em 1850 quanto de gás carbônico tinha na atmosfera? Aí vem um segredo. Lá nas geleiras, a gente consegue fazer uma mensuração disso, pessoal. Então, a gente utiliza máquinas para perfurar as geleiras, então a gente pode fazer isso na Antártica, pode fazer isso no Ártico, e em outras regiões que a gente tem geleiras muito grandes, né, que vão ter vários metros aí de profundidade, e aí a gente sabe o quanto que acumula de gelo todos os anos. Existem marcadores específicos ali que os cientistas usam para identificar qual a idade daquele extrato que eles estão pegando. E aí eles conseguem mensurar a quantidade de gás carbônico que está nessas camadas. Eles retiram blocos que saem como se fossem tubos, e esses tubos são analisados em laboratório. E aí você consegue comparar o que existia de gás carbônico no passado com o que existe atualmente. E o que a gente vê é que as principais fontes de gás carbônico que a gente tem são o carvão, né? Aí é o óleo que a gente pode pensar, né, nos combustíveis à base do petróleo, o gás natural, e aqui a gente tem cimento e uso da terra. Olha só, nossa, mas uso da terra, como assim? Bom, a agricultura, ela gera a liberação de gás carbônico, o processo da pecuária também. E aí o desmatamento, as queimadas, tudo isso está associado com a liberação de gás carbônico no ambiente. Agora a gente tem também as fontes que absorvem o gás carbônico. Então, olha só, o próprio solo, a própria terra, ela absorve o gás carbônico. Como? Através do sequestro de carbono que as florestas fazem. Acontece que esse processo ele está desbalanceado. Por quê? Porque nós estamos retirando a cobertura florestal, queimando a cobertura florestal, ela está entrando em decomposição ou está dando lugar para áreas de cultivo, áreas de pecuária ou simplesmente áreas abertas. E com isso o potencial de sequestro de carbono vai reduzindo. E aí os oceanos também absorvendo o gás carbônico através da fotossíntese, eles estão reduzindo também esse processo ao longo do tempo. E com isso o saldo final é que a quantidade de carbono vai aumentando na atmosfera do nosso planeta. E a gente, para entender o grau de poluição e o grau de liberação do gás carbônico, eu trouxe essa imagem que eu acho fantástica, que é lá do período da pandemia. O que aconteceu durante a pandemia de Covid-19? A gente não saía de casa por um tempo razoável, foram vários meses que a gente permaneceu isolado lá em 2020. Então os carros praticamente não circulavam, o volume de ônibus circulando também reduziu e a atividade industrial ela decaiu enormemente. Olha só o que aconteceu com a atmosfera em grandes cidades. Isso foi fotografado mundo afora. E é muito interessante, a gente observou isso no Brasil, a gente observou isso na China, a gente observou em vários lugares. E aí a poluição ela reduziu drasticamente antes da pandemia de Covid-19 e durante a pandemia de Covid-19. Olha só, a pandemia foi boa? É lógico que não, né, pessoal? Nós sabemos bem como que foi terrível esse período. Mas esse período, nos manter dentro de casa, nos mostra como que nós somos capazes de poluir com as simples atividades cotidianas e as atividades industriais que estão acontecendo ao nosso redor. E aí eu vou falar com vocês do aquecimento global, porque é o tema
que mais a gente vê sendo falado quando a gente fala de poluição, da liberação do gás carbônico. E geralmente essa imagem icônica relacionada ao urso polar, em cima de uma pequena base de gelo ali, que nitidamente está se derretendo, e o urso polar, geralmente magrinho também, frágil, ela é icônica realmente, né? Ela mostra para a gente um dos organismos da Terra que estão sendo mais afetados aí pelo aquecimento global, porque ele está tendo menos maneiras de se alimentar, menos fontes de alimento e também está lidando com a perda do seu ambiente que já vai se derretendo literalmente aos poucos. Acontece que o aquecimento global, ele está sendo intensificado, ele está piorando cada vez mais por causa do acúmulo do gás carbônico. Mas esse gás carbônico, gente, ele acumula na atmosfera da Terra. Não é uma coisa que acumula necessariamente à nossa volta. Ele vai subir e ficar preso nas camadas de gases que compõem a nossa atmosfera. Olha aqui, isso aqui é a superfície do planeta Terra, olha lá. E isso aqui representa a camada da atmosfera em volta do nosso planeta Terra. Ela é uma proteção de gases. Esse aumento do gás carbônico, ele faz com que esse gás carbônico se acumule aqui na atmosfera e aumente também a densidade dela. Você tem mais gases acumulados ali. E aí o que a gente está representando aqui é um processo muito interessante que é o efeito estufa. Muita gente acha que efeito estufa é a mesma coisa que aquecimento global, mas eu vou dizer para vocês que não. Nessa aula de hoje a gente tem que esquecer essa comparação, porque na verdade o efeito estufa ele é um processo natural e necessário à nossa sobrevivência. Porque o que acontece? A luz solar irradia na superfície da Terra e a atmosfera filtra, então a gente não recebe toda a radiação solar que receberia se não tivesse a atmosfera aqui sobre a gente. Ainda bem, senão a gente fritaria, que é o que acontece se você descendo, por exemplo, na superfície lunar sem uma proteção adequada. E mesmo com a proteção adequada, você não pode ficar literalmente debaixo da radiação solar, porque é muito calor que faria. São temperaturas acima lá de 100 graus, porque é muita energia chegando. E aí a atmosfera filtra uma parte desses raios solares e devolve eles para o espaço. Então a parte deles simplesmente não entra aqui. Então a gente sobrevive de dia tranquilamente. Pode estar fazendo muito calor, você procura uma sombra, você vai ter um certo alívio ali. Acontece que a Terra está sempre girando, né? Leva 24 horas o giro completo da Terra. O que acontece nesse giro? Em algum momento, essa parte da superfície aqui que estava exposta à radiação solar, ela vai ficar do lado contrário. Ela vai ficar à noite, ela vai estar sem receber radiação solar e ela vai sofrer um resfriamento. De noite sempre é mais fresco, né? Com raríssimas exceções, quando o verão às vezes está meio desagradável, mas de noite sempre é mais fresquinho e muitos lugares de noite fica extremamente frio. Mas poderia ficar abaixo de menos 200 graus ainda, né, como fica a superfície da Lua, que chega mais do que, né, essa temperatura, menos 200 e poucos graus Celsius, a gente teria um problema tal qual acontece lá se não fosse a atmosfera retendo o calor que entrou durante o dia. Olha só. Durante o dia, esses raios solares aqueceram a superfície. Durante a noite, a irradiação que faria a gente perder essa temperatura toda que recebemos da luz solar para o espaço, ela é contida em parte pela atmosfera. O momento mais frio da noite, geralmente, é por volta das 6 horas, que é próximo ao amanhecer. Por quê? Porque é o momento que a gente já perdeu a maior parte da radiação solar que está na superfície ali, né? Aliás, a maior parte do calor que está na superfície através da radiação desse calor para fora do nosso planeta. Mas aí o dia já amanhece de novo e receberemos novamente o aquecimento aqui com a luz solar. Esse é o efeito estufa. Então vamos lembrar lá daquelas estufas com plantas. A gente põe aquela telinha, aquele sombrite, para que não entre muito sol, né, e as plantas possam ficar no ambiente meio sombreado e ao mesmo tempo lá fica mais quentinho do que a parte que está do lado de fora, porque há uma retenção de calor. Então a temperatura não fica oscilando de muito alta a muito baixa. Ela fica num valor mais intermediário. É o que o nosso efeito estufa faz. Ele é ruim? Não, ele é necessário para a nossa vida. O que está acontecendo com o aquecimento global? A gente está intensificando o efeito estufa. Intensificar. Nesse caso, é piorar mesmo que a gente quer dizer.
a gente está fazendo com que o efeito estufa retenha muito calor, mais calor, né, mais próximo aqui da superfície da Terra, mais do que retinha antes. E com isso, a gente vai tendo alterações climáticas importantes aqui na superfície do planeta. E elas podem ser observadas a partir de tempos assim, de milhares de anos atrás. Então, nós estamos falando aqui, ó, de 400 mil anos atrás. E aí, como que eu sei disso, gente? Da mesma maneira que a gente faz as pesquisas mais recentes lá, perfuração no gelo, até de rocha, de camadas de solo, que você consegue fazer essas estimativas. E aqui, nessa parte aqui, nós estamos falando de partes por milhão de gás carbônico. E aqui nós estamos falando da temperatura. O que é que nós estamos vendo aqui? Sempre que a quantidade a concentração de gás carbônico ela aumenta, a gente tem também um aumento na superfície do planeta, da temperatura. Então, uma coisa está totalmente correlacionada com a outra. Se eu digo que o gás carbônico, ao aumentar a temperatura na superfície do planeta, sempre aumenta, então eu sei que nesse momento nós estamos vivendo, de fato, um aquecimento global. Ah, mas eu vi, professor, outro dia que uma certa região da Terra, o gelo está aumentando, em vez de diminuir. Ele não deveria estar derretendo? Mas aí é que está a questão, nós estamos falando a nível de planeta. Talvez a sua cidade tenha ficado mais fria, ou tenha chovido menos, tenha ficado mais seca. Não dá para a gente saber os efeitos exatos que vão ocorrer, porque a nível de planeta a gente tem efeitos que vão alterar o padrão mesmo climático, a gente vai alterar como que são formadas as correntes de ar que levam as nuvens e que fazem com que a chuva aconteça ou não numa determinada região. A movimentação de massas de ar, a movimentação de massas de água, que vão fazer com que uma região seja mais quente ou mais fria. Essa regulagem climática a nível global, ela está toda desequilibrada por causa da intensificação do aquecimento global. E aqui a gente está vendo um furacão se formando, olha só. Uma tempestade formada lá em alto mar. Esse furacão aqui os furacões, as tempestades tropicais, elas estão se tornando cada vez mais comuns. E às vezes o estrago delas também é muito mais evidente na atualidade. Por quê? Porque o equilíbrio climático está totalmente desbalanceado aí a partir desse aquecimento, dessa intensificação que está relacionado com o aumento da quantidade de gás carbônico liberada na atmosfera. Então aqui nós temos um gráfico que mostra um pouquinho para a gente, vou ficar aqui desse lado, que mostra um pouquinho para a gente a respeito dos efeitos atuais dessa mudança climática. Então olha lá, aqui a gente tem as catástrofes globais entre 1980 e 2018. Essas catástrofes globais, gente, elas têm uma coisa muito importante aqui, porque elas podem ser de vários tipos diferentes. Nos vermelhinhos aqui, nós estamos falando das catástrofes, por exemplo, tsunamis, erupções vulcânicas. A gente pode ver que elas oscilam, mas elas não estão necessariamente aumentando. E realmente não é esperado. Elas não estão tão relacionadas, não estão relacionadas, na verdade, com esse aquecimento global que a gente está observando. No verdinho, a gente está vendo as catástrofes, os eventos meteorológicos. E aí a gente já está falando de furacão, de coisas desse tipo. Olha só como que elas oscilam, mas a tendência é clara aqui de aumento dessas coisas acontecendo. No azulzinho a gente vê os eventos hidrológicos. E aí a gente pode falar a respeito de movimento de massas de ar, por exemplo, El Niño e Laninha, que são alterações nessas massas de ar e como que elas funcionam ali na superfície do planeta e como que elas afetam o regime de chuvas nosso, se vai chover mais, se vai chover menos. Olha como o azul, ele oscila, mas ele nitidamente aumenta nos últimos anos a partir do momento que a gente está falando do aquecimento global, assim como os eventos climatológicos mais extremos, como, por exemplo, as altas temperaturas que a gente tem observado na Europa, ou locais que estão tendo temperaturas muito baixas, eles também são eventos que só têm aumentado. Então, no geral, quando a gente olha os desastres naturais, a gente vê só uma tendência de aumento a partir dos últimos anos. Então, de 1980 até 2016, que é a data final que está aqui, nós estamos falando de um período muito curto de tempo em que a gente já consegue observar nitidamente o aumento dessas catástrofes em resposta às mudanças climáticas. Isso aqui é super importante para nós, porque esses desastres, eles tiram vida e geram prejuízos econômicos imensos. E a tendência é só que eles piorem ao longo do tempo.
Então, gente, nessa aula de hoje nós aprendemos que a emissão aumentada de gás carbônico na atmosfera, principalmente após a Revolução Industrial, intensifica o efeito estufa e influencia o clima mundial, afetando a nossa qualidade de vida e colocando em risco nossa sobrevivência futura no planeta Terra. Isso é real, isso é cientificamente demonstrado e comprovado. Então, é a hora da gente começar a pensar métodos de reverter isso. Então, nas próximas aulas eu vou trazer para vocês informações muito relevantes de como a gente pode trabalhar melhor essa questão das máquinas térmicas e trazer modos mais eficientes e mais renováveis para que a nossa sobrevivência aqui não seja tão ameaçada quanto é hoje com essas emissões extremas de gás carbônico. Muito obrigada, pessoal, e até a próxima.